O orçamento público é o principal instrumento de planejamento e gestão das finanças do Estado, pois organiza a previsão das receitas e a fixação das despesas necessárias ao funcionamento da administração pública e à implementação de políticas sociais, econômicas e estruturais. No Brasil, esse instrumento ganhou maior rigor técnico, jurídico e institucional com a Lei de Responsabilidade Fiscal, instituída pela Lei Complementar nº 101 de 2000, que estabeleceu normas voltadas à transparência, ao controle dos gastos públicos e ao equilíbrio das contas governamentais. A partir dessa legislação, o orçamento deixou de ser apenas uma peça formal autorizativa e passou a representar um compromisso concreto com a sustentabilidade financeira do setor público e com a responsabilidade na gestão dos recursos provenientes da sociedade. A Lei de Responsabilidade Fiscal introduziu uma lógica de planejamento integrado entre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, criando um sistema articulado que vincula metas de médio prazo às ações anuais do governo. Esse modelo reforça a necessidade de que a administração pública atue com previsibilidade, coerência e continuidade, evitando decisões improvisadas ou baseadas exclusivamente em interesses políticos imediatos. Ao exigir que as despesas sejam compatíveis com as receitas estimadas, a lei busca impedir o desequilíbrio fiscal crônico, historicamente responsável por processos inflacionários, aumento da dívida pública e perda de credibilidade institucional. Outro aspecto central da Lei de Responsabilidade Fiscal é o estabelecimento de limites para despesas com pessoal, endividamento e operações de crédito. Esses limites funcionam como mecanismos preventivos contra a expansão descontrolada dos gastos públicos, especialmente em contextos de pressão política por aumento de despesas permanentes. Ao definir parâmetros claros e obrigatórios para a União, Estados e municípios, a legislação promove maior uniformidade na gestão fiscal e reduz a possibilidade de práticas administrativas irresponsáveis que comprometam gerações futuras. Nesse sentido, a lei reforça o princípio da responsabilidade intergeracional, segundo o qual o governo não deve transferir aos cidadãos do futuro o custo de decisões fiscais tomadas no presente, sem planejamento adequado. A transparência constitui outro eixo fundamental da Lei de Responsabilidade Fiscal. A obrigatoriedade de divulgação de relatórios periódicos de execução orçamentária e de gestão fiscal fortalece o controle social e amplia a capacidade de fiscalização por parte dos tribunais de contas, do Poder Legislativo e da própria sociedade. Esses instrumentos permitem acompanhar a evolução das receitas, despesas, dívida pública e cumprimento das metas fiscais, contribuindo para a consolidação de uma cultura administrativa baseada na prestação de contas e na publicidade dos atos governamentais. A transparência, nesse contexto, não é apenas uma exigência formal, mas um elemento estruturante da democracia fiscal. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece regras específicas para o final dos mandatos dos gestores públicos, evitando que governantes transfiram compromissos financeiros excessivos para seus sucessores. Essa previsão impede práticas oportunistas, como aumento artificial de gastos, sem previsão de recursos ou contratação de despesas sem cobertura orçamentária, garantindo maior estabilidade administrativa e continuidade das políticas públicas. Trata-se de um mecanismo importante para preservar o equilíbrio das contas públicas e assegurar a responsabilidade política no exercício da gestão. Apesar de seus avanços, a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal enfrenta desafios permanentes relacionados à complexidade federativa brasileira, às desigualdades regionais e às limitações estruturais de arrecadação em diversos municípios. Em muitos casos, a rigidez dos limites fiscais convive com demandas sociais urgentes, exigindo dos gestores públicos elevada capacidade técnica para compatibilizar responsabilidade financeira com efetividade das políticas públicas. Assim, o orçamento público, orientado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser compreendido não apenas como instrumento de controle, mas como mecanismo de racionalização das prioridades do Estado, capaz de equilibrar disciplina fiscal, justiça social e desenvolvimento econômico sustentável.